Olá, meu querido, minha querida que está aí estudando para a prova DEFON. Agora a gente vai ver aquele assunto que é um dos principais da física, né, que é a velocidade média, né, que cai bastante questão por aí. Claro, são questões que a gente não pode errar de jeito nenhum. Geralmente são questões tranquilas e a gente precisa dominar de trás para frente. Então vamos lá, vamos estudar a nossa velocidade média. Vem comigo. Vamos falar agora então sobre referencial e trajetória, que são dois conceitos muito importantes para a gente poder estudar o movimento. Então, o que é o referencial? É uma posição do espaço que a gente usa para poder estudar o movimento. Se a gente não definir o referencial primeiro, não tem como a gente estudar o movimento. Então, exemplos clássicos de referencial que aparecem nos exercícios: solo, carro, o trem e assim vai. Ok? Agora, vamos definir o que é o movimento. Movimento é quando o corpo mudar de posição naquele referencial que você escolheu para estudar o movimento. E o repouso é o inverso. Naquele referencial que você escolheu para estudar o movimento, o corpo não vai mudar de posição. Por isso que o conceito de movimento e repouso, eles são relativos. Um corpo no referencial, ele está em repouso, em outro referencial, ele vai estar em movimento. Então, vamos ver aqui um exemplo clássico. Olha só, a Terra gira. Então, você está vendo aí Menino Ney e Naruto girando conforme a Terra está girando também. E a gente tem aqui um foguete que está em volta da Terra. Certo? Então, o que a gente pode dizer acerca desses movimentos que a gente está observando? Em relação ao referencial Terra, ou ao referencial Solo, ou ao referencial Neymar, Naruto encontra-se em repouso, porque ele não modifica a posição no referencial que a gente está estudando, que pode ser o referencial Terra, pode ser o referencial Solo, ou pode ser o referencial do próprio Neymar. Tudo bem? Agora, em relação ao referencial nave, então quem está aqui na nave, observa que a posição de Naruto ou a posição de Neymar está mudando em relação ao referencial nave. Por isso, Naruto e Neymar, em relação ao referencial da nave, encontram-se em movimento. Não deu para diferenciar o que é movimento, o que é repouso e por que o referencial é tão importante. Porque não existe repouso absoluto, nem existe movimento absoluto. Quando você fala que um corpo está em repouso, você precisa definir em que referencial que você está afirmando isso. Porque em outro referencial, este mesmo corpo que você afirma que está em repouso, ele está em movimento. Tudo bem? E aí a gente entra no conceito de trajetória. Trajetória vai ser uma linha que vai ligar as posições alcançadas pelo corpo durante o movimento. Aqui na física e na maioria dos problemas que a gente vai estudar, a gente vai estudar duas trajetórias básicas, que seria a trajetória retilínea e a trajetória parabólica. Agora, claro, né, a trajetória ela depende do referencial. Por isso que se a gente não define um referencial, a gente não consegue estudar o movimento de jeito nenhum. Então vamos ver um exemplo clássico. Vamos supor aqui que eu tenho um avião. Esse avião está se deslocando horizontalmente com velocidade constante. E ele vai e solta uma caixa. Por exemplo, uma caixa com alimentos ou remédios. Então essa caixa começa a descer. O avião continua se deslocando com velocidade constante e a caixa, que tem a mesma velocidade horizontal do avião, ela vai continuar andando para o lado, porém a gravidade vai puxá-la para baixo. Então agora ela se encontra nessa posição. O avião continua se movimentando com velocidade constante e a caixa, que mantém também a mesma velocidade lateral igual a do avião, vai continuar andando para o lado, porém, vai descer por causa da nossa querida gravidade. Então, o que eu tenho aqui? O que eu posso observar? Primeiro, para um observador que está no solo, a trajetória dessa caixa é uma trajetória parabólica. Então, no referencial solo, a trajetória é uma parábola.
Agora, se você está dentro do avião, ou se você é o piloto do avião, você vai observar que essa caixa está sempre abaixo de você. Então, você vai observar uma trajetória retilínea. Deu para perceber a diferença? Então, a trajetória ela vai ligar os pontos dessas posições alcançadas pelo corpo durante o movimento. Porém, essa trajetória ela vai depender do referencial que a gente considera na hora de estudar o movimento. E isso é muito importante na hora de você resolver os exercícios. Vamos falar agora sobre deslocamento e distância percorrida, que são os conceitos iniciais de quando a gente está estudando o movimento. Então aqui eu estou representando uma linha, a gente pega emprestado lá da matemática, né? Essa linha, por exemplo, aqui está na horizontal, a gente tem um zero, e geralmente a gente usa para a esquerda do zero negativo e para a direita do zero positivo. Nada impede que seja o contrário, mas na maioria das vezes, você já está acostumado, você encontra dessa forma. E aí, a gente define o zero como a origem. Essa origem não significa que o corpo ele vai começar o movimento nessa posição. Tá? Ele pode começar em outra posição, como no exemplo que a gente vai ver. Mas o zero dessa linha que a gente está definindo para estudar o movimento, a gente chama de origem. Então, posição. Posição, geralmente, a gente representa pela letra S. Então, vai ser o lugar do espaço onde o corpo vai se encontrar. Ok? Então, vamos ver esse exemplo. O corpo saiu dessa posição, veio até aqui, depois veio parar aqui. Ok? Então, a gente representa o S0 como a posição inicial e o S como a posição final. Então, neste caso, a posição inicial vai ser de menos 1 metro, ok? Vamos considerar que isso aqui está em metros. E a posição final, o S, vai ser igual a 3 metros. Agora, você vê que o movimento que este corpo realizou foi um movimento mais complicado, né? Não foi simplesmente andar nessa linha horizontal. Primeiro, ele se deslocou 5 metros andando na diagonal para cima. Isso aqui está fora de escala, tá? E depois ele andou 3 metros se deslocando aqui na diagonal para baixo. Tudo bem? Então, o que vai definir esse conceito de distância percorrida? A distância percorrida vai ser o somatório da distância que o corpo andou em cada trecho. Ora, qual vai ser a distância percorrida nesse caso? Se eu andei 5 daqui para cá e eu andei 3 daqui para cá, a minha distância percorrida vai ser 5 mais 3 igual a 8 metros. Então, no total, esse corpo se deslocou de 8 metros, foi a distância que ele percorreu. Agora, cuidado, porque deslocamento vai ser diferente na física. O deslocamento ele vai envolver a posição inicial e a posição final. Então, o deslocamento que a gente representa por ΔS vai ser a posição final menos a posição inicial. Ok? E aí, utilizando o exemplo, posição final foi 3 metros, menos a posição inicial, que é menos 1. Menos com menos vira mais, 3 mais 1 igual a 4 metros. Então, você repara que a distância percorrida ela é 8, porém, o deslocamento é 4 metros. Então, cuidado, porque existe essa diferença entre os dois. Agora, vamos definir a velocidade média. Então, vamos ver um exemplo. Você vê que o corpo aqui encontra-se na posição menos 1 metro. Em 2 segundos, ele se desloca até a posição de 3 metros, ok? Então, a velocidade média, a definição é muito simples. Vai ser a rapidez com que esse corpo se desloca. E a fórmula é aquela super simples que todo mundo lembra. Velocidade média é igual ao deslocamento dividido pelo intervalo de tempo que o cara gastou para produzir esse deslocamento. Então, neste caso, neste exemplo, o deslocamento foi posição final 3 metros, menos a posição inicial de menos 1 metro. Isso me deu um deslocamento de 4 metros. E tudo isso aconteceu no intervalo de tempo, num ΔT de 2 segundos. Então, substituindo esses dois valores dentro da expressão da velocidade média, muito simples. 4 divididos por 2 é igual a 2. Como a distância a gente usou metros
e o tempo a gente usou segundos, a unidade do Sistema Internacional de Velocidade é metros por segundo. Mas, você já sabe, já está acostumado, em muitas situações a gente vai trabalhar com quilômetros por hora, que é a unidade que a gente vê no dia a dia, no velocímetro do carro, nos jogos de videogame e por aí vai. E aqui está a forma com que você converte de quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. E de metros por segundo para quilômetros por hora, você vai multiplicar por 3,6, que são contas que você faz bastante dentro dos exercícios. E tomando como exemplo, um clássico que aparece em muitos exercícios, 72 km por hora. Então, quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Então, nesse caso, 72 divididos por 3,6 vai me dar 20 metros por segundo. Vamos falar agora sobre classificar os movimentos. Então, vamos ver esse primeiro caso aqui. Vamos usar exemplos para mostrar para vocês a diferença entre um tipo de movimento e outro. Você repara que nesse primeiro movimento, o corpo, a bolinha, está saindo da posição menos 1 metro, está se deslocando até a posição 3 metros. Então, ela se desloca no sentido positivo do movimento. Concorda? Que o sentido positivo do movimento a gente define, em geral, para a direita. Quando a gente utilizar a fórmula da velocidade média, nesse caso, o que a gente vai obter de velocidade? Vamos lá, vamos ver aqui como é que vai ser essa velocidade. Bom, o ΔS vai ser a posição final, que é 3, menos a posição inicial, que é menos 1. Então, 3 mais 1 vai dar 4 metros. Em 2 segundos, a gente vai ter uma velocidade de 4 divididos por 2 igual a 2 metros por segundo. Repara que essa velocidade deu um valor positivo. Então, toda vez que a velocidade ela der um valor positivo, o movimento é dito progressivo. Tá? Ah, mas pode ter velocidade negativa? Pode. No dia a dia a gente não tem. A gente não usa velocidade negativa, mas na física nada impede que a velocidade seja negativa, desde que o deslocamento seja negativo também. Então, por exemplo, agora a bola encontra-se na posição 4 metros e ela se desloca para a esquerda e no final da brincadeira ela está na posição 1 metro. Certo? Então, nesse caso, o intervalo de tempo foi de 1 segundo e na hora que eu calcular o meu deslocamento, olha que interessante, vai ser a posição final, que é 1, menos a posição inicial, que foi 4, agora meu deslocamento deu menos 3. O tempo, claro, o tempo nunca é negativo, mas como o deslocamento pode sim ser negativo, e nesse caso na hora que eu calcular a minha velocidade média, menos 3 por menos 1, aqui vai dar, obviamente, menos 3, né? Então, menos 3 divididos por 1 vai dar menos 3 metros por segundo. Então, toda vez que no meu movimento a minha velocidade ela for negativa, significa que meu movimento ele é retrógrado. Vamos falar agora sobre um conceito muito importante que ajuda a gente bastante nos exercícios, que é o conceito de velocidade relativa. Então, o que é velocidade relativa? É um macete que a gente usa para resolver probleminhas, exercícios, onde a gente tem dois corpos com velocidade constante, tá bom? E aí o problema de dois corpos, que é um problema mais complexo, porque você tem que trabalhar com duas equações diferentes e manipular matematicamente essas duas equações, se transforma num problema de um corpo só, que com uma equaçãozinha só, você já consegue matar o problema. Então ele é bastante útil esse macete, ok? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o corpo que está mais lento, você vai colocar esse corpo em repouso e o outro corpo, o mais rápido, ele vai possuir uma nova velocidade. E essa velocidade é o que a gente chama de velocidade relativa. Existem 3 casos onde a gente vai calcular essa velocidade relativa. Ou a gente vai somar as velocidades, ou a gente vai diminuir. Muito simples. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho 2 bolinhas, a da esquerda com uma velocidade de 8 e a da direita com uma velocidade de 2 metros por segundo. Uma está indo na direção da outra. Tá? Então, elas estão andando em sentidos contrários, certo? Estão se aproximando. Então, qual é o macete? Eu vou pegar essa bolinha da esquerda, que está com uma velocidade menor, e vou colocar ela em repouso.
certo? E a velocidade relativa nesse caso, quando os dois objetos se aproximam, simplesmente é a soma das velocidades. Então, no meu novo problema, essa bola que tinha uma velocidade de 8 passa a ter uma velocidade de 8 mais 2 igual a 10 metros por segundo. Então, essa fica parada e essa da esquerda fica com uma velocidade de 10 metros por segundo. E aí basta usar V igual a ΔS ΔT para essa situação que você vai conseguir resolver o problema com muita facilidade. Qual seria o segundo caso? O segundo caso, se elas estão andando em sentidos contrários, mas nesse caso elas estão se afastando uma da outra. Então a bolinha da esquerda tem 3 de velocidade e a bolinha da direita tem 7. Então o que a gente faz? Coloca em repouso a bolinha mais lenta, então tá parada, e aí a bolinha mais rápida vai ter uma velocidade que neste caso também é o somatório das duas velocidades. Então 7 mais 3 vai dar 10 metros por segundo. Certo? E no terceiro e último caso, a gente vai ter, no caso aqui, o mesmo sentido, né? Aqui é mesmo sentido. Você tem duas bolinhas aqui no mesmo sentido. Uma com uma velocidade de 2 andando para a direita e outra com velocidade de 5 andando para a direita também. Tudo bem? E aí, nesse caso, o que você faz? Você vai colocar em repouso a bolinha mais lenta, a bolinha da esquerda, e você vai diminuir as duas velocidades, tá? A maior da menor. Então, no caso, 5 menos 2, a gente vai ter uma velocidade relativa de 3 metros por segundo.